Mas nós vamos louvar a Deus, nós vamos colocar de pé. Que maravilha, né? Ontem, o culto. Hoje, muitos irmãos não vieram, alguns não conseguiram, né? Mas os que vieram estão aqui também para a honra e glória do Senhor. Pedir o irmão que sentir desejo em seu coração, esteja orando para iniciar o culto desta manhã. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Louvado seja o Senhor. Que o nosso olhar esteja sempre em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem
salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com toda a Amém. Não tem nada melhor do que a gente olhar para quem tem todo o poder para nos salvar e nos levar para junto de si na glória eterna. Amém, irmãos? E quando estivermos cantando o próximo cântico, o irmão que trouxe dízimo e oferta, que possa depositar no gasofilácio. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és glorioso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Outro irmão que sentir desejo em seu coração, esteja agradecendo. Amém. Os irmãos podem assentar? Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com os irmãos. Amém? Amém, irmãos. Que bênção podermos estar mais essa manhã e poder refletirmos, a palavra do Senhor. Eu sei que os irmãos estão um pouco cansados, ontem a noite foi longa, mas eu tenho certeza que o Senhor Ele vai falar ao seu coração. E esse esforço de estarmos aqui essa manhã é que cada um de nós devemos fazer pelo nosso Deus. Irmãos, antes de passarmos para a nossa mensagem, nós estamos nos aproximando da primeira semana do mês. Entramos na primeira semana do mês. E conforme o combinado, será a semana de oração. E hoje, irmã, você já vai mandar, nós iremos retornar com um relógio de oração. Então, se você ainda não está participando, todo mundo está no grupo? Alguém não está no grupo? Não está no grupo ainda? Então, no final, procura eu, a irmã Vânia, que a gente vai te adicionar lá. E nós estamos fazendo um relógio de oração, que é o seguinte: você vai escolher o seu horário, 8 horas, 9 horas, 10 horas, o horário que você tiver disponível, concentrado, você vai reservar esse tempo e você vai orar, tá bom? Não precisa ser 1 hora, se for 1 hora, glória a Deus. Mas vai ser um tempo que você vai separar, vai ser esse horário que você vai fazer uma oração. E a irmã Vânia, todo dia ela vai estar mandando o pedido específico, o motivo de oração, na segunda-feira, na terça, até sexta-feira. E às 19h30 nós estaremos aqui na reunião de oração, orando. Toda semana. Irmãos, glória a Deus pela vida dos irmãos que têm vindo, têm participado. Antigamente eu lembro que a reunião de oração era 2 pessoas, Não era reunião de oração, era dupla, de oração. Agora já está começando a encher. E creio e oro para que encha mais, para que os irmãos venham, participem, porque a oração, ela é a parte e a base principal em tudo em nossas vidas. Em tudo. Antes da mensagem, antes da pregação,
antes do estudo, antes do louvor, primeiro nós temos que orar, entregarmos nossa vida diante do Senhor, tá bom? E conforme nós combinamos também, sempre no primeiro domingo nós estamos cantando os parabéns, né, para os aniversariantes. Então no final do culto, não deixe eu esquecer, eu já falo que às vezes passa, a gente esquece, e no final do culto, a Adriana chama as crianças, os aniversariantes do mês de abril, não é de março não, né, de abril, de abril, venham aqui que a gente vai estar cantando parabéns, está fazendo uma oração, todo primeiro domingo do mês, tá, irmãos? Então, o irmão gosta de um parabéns, não falte. No culto da noite? Vamos olhar isso direitinho. Amém, irmãos. Eu quero convidar você a estar abrindo lá em Lucas. Lucas no capítulo 12. Lucas no capítulo 12, versículo 22 ao versículo 34. Amém, irmãos? Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do... Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Amém? Como da irmã Luísa? Está orando? Amém, a Deus. Amém. Irmão, você se considera ansioso ou ansiosa? Nesse tempo
que nós estamos vivendo, que nós estamos presenciando, será que a ansiedade, ela tem tomado conta de nossas vidas, de nosso coração, de nossa mente? Você é aquele tipo de pessoa que até rói a unha? Tem antecipado problemas que estão longe ou problemas que nunca irão acontecer? Você tem se preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, como que vai ser o seu casamento, como que você vai educar o seu filho, como que você vai se aposentar, como que você vai se locomover de um lugar para um outro? Você tem deixado tomar ansiedade, tomar conta de sua vida? Porque a ansiedade, ela sempre foi e ela ainda tem sido o grande mal deste século. Ela sempre foi e ela sempre tem sido o mal deste século, pois ela tem atacado jovens, ela tem atacado homens, mulheres, adultos, idosos. Ultimamente, irmãos, as pessoas têm andado mais nervosas. As crianças têm andado mais nervosas, mais ansiosas, mais preocupadas. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, este momento que nós vivemos, pandêmico, a pandemia, ela acarretou 25%, aumentou 25% da depressão e da ansiedade na população. Quando iniciou essa pandemia, irmãos, a maioria dos profissionais, eles apelaram, para o home office. A palavra tão fofinha, home office. Como é que você está trabalhando agora, Gabriel? Home office. E tem uma pesquisa que relata que a taxa de estresse com os profissionais que trabalharam home office aumentou muito mais. Porque, irmãos, o home office parece um nome fácil, um nome fofinho, mas você está em casa, é o filho que está gritando, é a mulher que está reclamando, é o marido que está reclamando também, senão as mulheres puxam uma orelha. É o cachorro latindo, é o gato miando, é o papagaio, é aquilo tudo, e é um estresse e a pessoa ela tem que trabalhar. Então, uma pesquisa diz que 4.000 pessoas foram pesquisadas e 32% dessas pessoas demonstraram um sentimento de insatisfação com sua vida profissional, com o seu trabalho, nesse tempo de pandemia. E tudo isso, irmãos, tem impulsionado, tudo isso tem levado um homem a ser mais ansioso, a ser mais estressado, a ser mais preocupado, principalmente na área dos jovens. Nós temos alguns jovens aqui, inclusive eu. Às vezes eu falo parecendo adulto, né, irmãos? Mas o jovem, ele se preocupa quando que ele vai casar, como que ele vai casar, de onde ele vai tirar dinheiro para casar, para construir. Ele se preocupa com faculdade, se preocupa com trabalho e preocupa se um dia ele ainda vai aposentar. E tudo isso acarreta uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, uma vida em que você só vê o que você precisa fazer, o que você precisa correr, lutar, e você se torna uma pessoa ansiosa. E há dois fatores que podem causar ansiedade. O primeiro é o medo e o segundo é a ameaça. Muitas pessoas são ansiosas pelo medo. Medo do casamento dar errado, medo da educação dos filhos dar errado, medo do trabalho dar errado, medo dos estudos, medo de entrar na faculdade e não ser aquilo que de fato eu queria fazer. Irmãos, para entendermos o que é ansiedade, como ela tem refletido na vida do homem, eu quero trazer
para os irmãos uma reflexão daquilo que não é ansiedade. Primeiramente, ansiedade não é uma previdência quanto ao futuro. Entenda comigo, ansiedade não é uma previdência quanto ao futuro. A Bíblia, ela aprova o trabalho das formigas. Aquela historinha de criança que nós aprendemos, a Bíblia, ela aprova o trabalho das formigas. E observe a comparação que Cristo ele fez aos pássaros, que eles não colhem, eles não semeiam e não armazenam em celeiros. Mas observe que eles fazem provisão quanto ao futuro, porque eles constroem ninhos, eles alimentam os filhotes e muitos deles migram para uma outra região, por causa de temperatura, por causa de alimentação, seja qualquer outra coisa. Seja uma condição climática. Irmãos, Deus, Ele não está te chamando, Ele não está nos chamando para vivermos de qualquer maneira. Aquele ditado, né, Deus dará. Vivermos de qualquer maneira e ficarmos encostados e aguardando que tudo vai cair do céu, como no maná para o povo de Israel. Mas o Senhor, Ele não proíbe a providência, mas Ele desaprova a preocupação ansiosa. Entenda comigo, irmãos, Deus, Ele não proíbe a previdência, mas Ele desaprova uma preocupação ansiosa. Pois o apóstolo Paulo, ele mesmo escreve, na sua carta aos Filipenses, ele diz, não andeis ansiosos por o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É não andar ansioso, é não andar preocupado. E Pedro, ele ainda nos escreve que nós devemos entregar, lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Lançai sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, quanto de nós temos lançado as nossas ansiedades no Senhor? Quanto de nós temos confiado de fato que Deus, Ele é Deus sobre nossas vidas? Que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus que provém, que Ele é um Deus que abençoa, é um Deus que guarda. Quantos de nós temos dependido do Senhor? Estar livre, o segundo ponto, que estar livre de ansiedade não significa estar livre de problemas. Estar livre da ansiedade não significa estar livre de problemas. Embora, irmãos, Deus, Ele vista a erva do campo, embora Deus, Ele vista os lírios, que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como eles, Ele não impede de muitas vezes eles serem lançados ao fogo. Então significa que embora Deus Ele nos alimente, embora Deus Ele nos cuide, embora Deus Ele nos guarde, Ele não impede de enfrentarmos aflições, de enfrentarmos dificuldades, de enfrentarmos tribulações em nossas vidas. Isso se confirma quando o próprio Cristo Ele diz aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas agora que sabemos o que não é ansiedade, vamos entender o que é ansiedade, o que essa passagem ela nos ensina. A primeira coisa é que a ansiedade, ela é destrutiva. A ansiedade, ela é destrutiva. Como assim, Gabriel? A ansiedade, ela destrói vidas. A ansiedade, ela destrói casamentos. A ansiedade, ela destrói filhos, ela destrói relacionamentos.
E de acordo com o dicionário, o significado da palavra ansiedade significa grande mal-estar físico. Grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Irmãos, a palavra ansiedade é quase relacionada a estrangular, porque é algo que te puxa para a direção oposta, que te puxa e te destrói pela direção oposta. E às vezes o que falta em nós é o que o apóstolo Paulo, ele declara, algo que eu preguei na última semana: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, esquecendo-me, em outras palavras, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. E se livrar da ansiedade está nisso, e se livrar das preocupações está nisso. Eu penso nessa passagem de se esquecer das coisas que ficam para trás e não se preocupar nas coisas que estão à frente. É esquecer aquilo que ficou para trás, e não aquilo que passou, mas aquilo que ainda nós iremos passar, mas se livrar disso e o que? Correr com perseverança. Irmãos, em outras palavras, Paulo ele diz: irmãos, não estejais ansiosos, não fique ansioso e corre com perseverança. Em segundo lugar, a ansiedade, ela é enganadora. A ansiedade, ela é enganadora, porque muitas das vezes a ansiedade, ela cria na mente do homem, como humanidade, tá, irmãos? Ela cria na mente da pessoa, ela formula um problema que não aconteceu e às vezes um problema que nunca vai acontecer. Eu estava conversando isso com uma irmã ontem. Uma pessoa que ela reclama de tudo, ela sempre vai encontrar um motivo para reclamar. Ela vai acordar e falar: nossa, hoje... E ela vai olhar para o lado, ela vai ver uma coisa boa, ela não vai tentar aquilo. E se acontecer algo ruim, ela vai falar: lá, falei que hoje não é meu dia. A pessoa que ela murmura, ela vai caçar coisa para murmurar. Uma pessoa que ela é ansiosa, ela vai criar na mente dela algo que nem está acontecendo com ela, ela já está ansiosa. E ela já está preocupada. Porque a ansiedade, ela faz isso, ela é enganadora. Ela é tão enganadora que ela pode aumentar a sua capacidade de criar problemas. E ela diminui a sua possibilidade de resolvê-los. E as pessoas ansiosas, irmãos, são como os espias de Israel. Quando eles vão espiar a terra prometida, observe que eles viram apenas gigantes. E é como se você fosse capaz de olhar para a promessa do Senhor e você só vê os problemas, e você só vê as dificuldades. A ansiedade, ela é capaz de tirar os nossos olhos de Deus, tirar os nossos olhos do Senhor e olharmos somente para a circunstância a qual nós estamos vivendo. Ela é capaz de tirar os nossos olhos da eternidade e colocar os nossos olhos em coisas passageiras, em coisas terrenas. Fixar os nossos olhos apenas naquilo que é transitório. Um teólogo, ele disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Olha que interessante, irmãos. O homem mais pobre do mundo é aquele que só tem dinheiro. Por que as pessoas, elas estão guardando para si, estocando para si, entupindo suas contas com aquilo que é transitório? E, na verdade, elas são as mais pobres. Às vezes alguém não tem nada, mas tem a família, tem Deus, tem bênçãos, tem mais do que ele, tem mais do que aquela pessoa.
E a ansiedade, ela é isso. E conforme no último tópico, ela destrói. Ela destrói. Além da nossa vida, ela destrói pessoas que estão próximas a nós. Seja casamento, seja relacionamento, seja família, seja filhos. O terceiro, que a ansiedade, ela é inútil, porque observe no versículo 25, em que ele fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, irmão, se atente a esse versículo. Os irmãos creem na palavra do Senhor? Amém? Amém? Então, observe o que a palavra de Deus nos diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora, em outras traduções é côvado, uma hora que seja a sua vida. O que a palavra, ela nos diz? Que a ansiedade, ela é inútil. A ansiedade, além dela destruir, e além dela enganar, ela não serve de nada, porque a preocupação, ela não tem o poder de acrescentar uma hora sequer em sua vida. A ansiedade, ela não tem o poder de acrescentar um dia a mais para você. Pelo contrário, ela encurta, ela diminui. A ansiedade, ela vai matando o homem pouco a pouco, ele rouba as suas forças, rouba o seu ânimo, rouba o seu prazer, e como nós temos visto em cristãos, tem roubado o prazer de servir ao Senhor. Se algum irmão que já passou por um momento de ansiedade, vai entender o que eu estou falando, vai saber o que eu estou falando, porque ela causa isso. Ela mata sonhos, ela acaba com a saúde, ela enfraquece a fé. E uma frase de um grande pregador, ele diz que a ansiedade é como que você teimasse em tomar a rédea da sua vida e tirasse ela das mãos do Senhor. A ansiedade é como você teimasse em tirar as rédeas da sua, puxar para você o controle da sua vida, mas tirando da mão de Deus, tirando da mão do Senhor. Ela nos leva a perder a alegria, a perder o prazer, tudo. Olha como que a ansiedade, irmãos, ela é destrutiva. Você perde o prazer do hoje por causa do problema de amanhã. Você perde o que você está vivendo hoje por causa de algo que ainda está lá no futuro, que ainda vai acontecer. E o quarto ponto, que a ansiedade, ela é cega, pois ela é uma falsa visão de você mesmo e de Deus. A ansiedade, ela é cega. Nós nos preocupamos, irmãos, com aquilo que acontece em nossos meios. Nós nos preocupamos com aquilo que acontece em nossa caminhada. Nós nos preocupamos com aquilo que acontece no nosso tempo presente. E ela cega os nossos olhos daquilo que nós devemos ver no futuro. Aquilo que está no futuro, que é a promessa, que é a recompensa para aqueles que perseveram. Irmãos, eu entendo que o cristão, para ele prevalecer neste mundo, de fato, ele deve viver a sua vida sempre na perspectiva do futuro. O cristão, ele deve viver sempre na perspectiva do futuro. Porque o povo de Israel, aconteceu isso com eles. Eles tinham uma perspectiva do futuro, uma terra prometida, uma promessa. Porém, os olhos de Israel estavam no que eles estavam passando, nas circunstâncias. Mas como que a gente vai comer? Mas eu já cansei disso, eu estou comendo isso segunda, terça, quarta, café da manhã, almoço, janta, café da tarde, lanche da madrugada. Eu só como isso, o que eu vou vestir? Aonde a gente vai beber água? Israel caminhou por 40 anos no deserto, e muitos daqueles homens não experimentaram a terra prometida. Irmãos, alguém ansioso neste mundo
é alguém que perdeu o seu olhar para o céu e começou a olhar para o mundo. Ele está cego. É como Paulo ele fala, fixamos os nossos olhos naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório, passageiro. Em quinto, é que a ansiedade, ela é incrédula. Versículo 30, eu sei que os irmãos estão com sono, irmãos, mantenha firme, nós estamos encerrando. Versículo 30, ele diz, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. O mundo distante de Deus é que corre atrás dessas coisas. Os incrédulos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Irmãos, a ansiedade, ela não é cristã. A ansiedade, ela não provém de Deus. E ela não é para a vida do cristão. Ela é gerada num coração que ainda falta se entregar dependentemente no Senhor. E isso eu estou falando para cada um de nós, irmãos, porque nós somos ansiosos. Isso eu não estou falando de alguém específico, isso eu estou falando de cada um de nós. Porque nós somos ansiosos e ainda falta em nós, dependemos totalmente do Senhor. Ainda falta em minha vida depender totalmente de Deus. Senão não teria ansiedade. Porque a ansiedade, ela não provém do Senhor. Ela é um pecado que, assim como todo pecado, ele precisa ser confessado e arrependido diante do Senhor. Eu imagino que alguém pode pensar, Gabriel, mas eu vou na igreja, eu faço isso, mas eu passo por ansiedade, eu tive um momento de ansioso. Sim, irmãos, assim como todo pecado que nós enfrentamos, assim como todo erro que nós enfrentamos. Mas o que cabe a nós? Nos apegarmos a Ele ou entregarmos ao Senhor em confissão e arrependimento. E a palavra de Deus diz, Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. É lançar sobre eles a ansiedade, crendo que Ele vai restaurar o nosso coração, que Ele vai restaurar a nossa mente, que Ele vai tirar as nossas preocupações, que Ele vai tirar o nosso desejo de acumular bem material, que Ele vai tirar o nosso desejo de acumular dinheiro, que Ele vai tirar aquilo que passa em nossa mente, que são problemas que nunca aconteceram. E nós devemos entregar ao Senhor, entregar a Ele. Irmãos, isso não é normal, no máximo é comum ao homem. Mas diante de tudo isso, irmãos, se você nessa manhã tem enfrentado ou já enfrentou alguma ansiedade, entenda comigo. A primeira coisa que nós devemos entender para vencer a ansiedade. A ansiedade, ela é um mal, irmãos, que tem atacado milhares de pessoas. E cada um de nós passamos por ansiedade. Mas entenda que o que a palavra de Deus, ela nos ensina para vencermos a ansiedade. É saber que Deus, Ele conhece todas as coisas. O primeiro passo para vencer a ansiedade é saber que Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Pai, e Ele nos conhece em todas as nossas necessidades. Amém? Não há problema que passe despercebido aos olhos do Senhor. Entenda comigo. Não há problema, não há aflição. Por mais que aos seus olhos seja impossível, não há dificuldade que passe despercebido aos olhos do Senhor. Não há problema que Ele não esteja olhando. Não há aflição, irmãos, que Ele não possa restaurar. E o que basta de nós
O que cabe a mim e o que cabe a você? Nessa manhã, a partir de hoje, o que cabe a mim? Confiarmos no Senhor. Confiarmos e cremos nele. Paulo, ele nos ensina, a Bíblia nos ensina didaticamente que o primeiro passo para você vencer a ansiedade é na oração. O primeiro passo para se vencer a ansiedade é na oração. É orar, é clamar. E o segundo ponto, irmãos, que para mim é o mais evidente na vida da igreja, na vida de muitas pessoas que eu conheço. O segundo passo para você vencer a ansiedade. Quando nós começamos a cuidar das coisas de Deus. Quando nós começamos a cuidar das coisas do reino de Deus, Ele começa a cuidar das nossas coisas. Algo que o pastor falou que para mim faz grande sentido. Quando você trabalha para Deus, o quê? Ele trabalha para você. Ele trabalha a seu favor. Quando os seus olhos eles estão fixos nas coisas de Deus, é o que Jesus diz: buscai primeiro. Buscai primeiro. Amém? Amém, irmãos. Isso, irmãos, nós estamos falando sobre mordomia. Sobre mordomia, algo que nós já estudamos, né? Irmã Vânia, ela gosta da lição de mordomia. Assim falou, hoje é mordomia, né, irmã? Mas é algo que nós devemos entender, irmãos. Quando nós começamos a trabalhar para o Senhor, Ele trabalha ao nosso favor. Por quê? Então, Gabriel, se eu ficar o dia inteiro na igreja, eu vou chegar em casa, minha conta vai estar paga, minha geladeira vai estar cheia de comida. Não, irmãos, não funciona assim. Porque há muitas coisas que você às vezes está preocupando, que não são suas. Há muitas ansiedades que às vezes você está colocando na sua mente que não são para vocês. Às vezes, as pessoas elas acumulam para si bem material e isso causa ansiedade. Às vezes isso não é para você. Na verdade, isso não é para nós cristãos. Porque quando você começa a preocupar com a obra de Deus, quando você começa a preocupar com o reino de Deus, com a justiça de Deus, muitas das coisas que você sonhava, muitas das coisas que você pensava, que você queria para você, você vê que não faz sentido em sua vida. Isso eu conto por testemunho próprio. Eu vou contar um testemunho para os irmãos. Antes de eu iniciar teologia, os irmãos sabem que eu sou músico, né? Antes de iniciar a faculdade de teologia, que foi em 2022, menos 4 anos, para 2018, iniciei os meus estudos de teologia. Em 2016, 2017, eu tentei fazer 2 vestibulares para música, para violino, lá na UENG. Certamente eu iria mudar para BH para estudar. Fiz 2 anos de vestibular. Nos 2 eu não passei. Aí pergunto, foi porque o Senhor quis? Não, foi porque eu não estudei mesmo. Mas aquilo era uma ansiedade que tomava o meu coração. Eu lembro que numa parte dos 14 aos 15 anos, eu comecei a dedicar tanto ao violino que eu lembro, e isso até mexe comigo, irmãos. Eu lembro que eu cheguei um dia em casa e minha mãe falou: Gabriel, janta comigo, porque você chega, você já vai para o quarto, a gente mal vê você aqui. Perdão, irmãos. Isso toma conta de nós. Destrói relacionamentos.
E hoje eu consigo entender e perceber que não era isso que o Senhor queria para a minha vida. E hoje eu entendo que não era isso que o Senhor queria para mim. E como que a ansiedade, ela destrói, ela engana, ela acaba com a nossa mente. Irmãos, um cristão que entende o seu papel na obra do Senhor, entenda comigo, um cristão que ele entende o seu papel na obra do Senhor, ele vive priorizando servir a Deus, ele vive priorizando fazer a obra do Senhor, ele vive priorizando viver para o reino de Deus, e ele consegue experimentar do Senhor uma provisão, ele consegue experimentar do Senhor um cuidado sobre a vida dele. E isso que o pastor falou para mim fez grande sentido, irmãos. Se você trabalha para Deus, Ele trabalha para você. Em concluindo, irmãos, um coração ansioso, um coração preocupado, ele precisa crer e confiar no Senhor. Amém? Um coração ansioso precisa crer e confiar em Deus e saber que Ele nos sustenta, e saber que Ele supre as nossas necessidades, e saber que Ele provém em nossas vidas. Irmãos, a ansiedade, ela é o contrário da dependência no Senhor. E isso assumindo para cada um de nós, que possamos depender mais de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos encerrar o nosso culto. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Chamar as crianças. Max, chama as crianças lá atrás para nós. Mas antes, vamos orar, vamos entregar esse culto ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa manhã, ó Pai, em Tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, de poder te servir, de poder te adorar, ó Pai, e aprender da Tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tire de nós, ó Deus, toda ansiedade, tire sobre nós, ó Deus, qualquer preocupação, ó Pai, tira aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor, ó Pai, que os nossos olhos, a nossa mente possam estar fixos em Teu reino, que os nossos olhares possam estar fixos em Tua obra, ó Pai, que possamos, ó Deus, escolher, ó Pai, em nossas vidas, servirmos ao Senhor, ó Pai, e crer que o Senhor suprirá as nossas necessidades, ó Pai. Que os nossos olhos, ó Deus, sejam retirados da riqueza, de preocupações, de problemas, daquilo que nós estamos enfrentando no processo, ó Pai, mas que possamos olhar para a Tua promessa, ó Pai, que é a vida eterna. Que os nossos olhos estejam fixos nessas coisas, ó Pai, para que possamos correr com perseverança, ó Pai, a nossa carreira que foi proposta, Deus. Abençoe nessa manhã, que a Tua palavra ministra em nossos corações, ó Deus. É tudo que eu te peço, eu te oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. As crianças estão chegando. Os aniversariantes do mês de abril são quem? Tem a Fernanda? Que bênção. Rebeca, vem cá, bebê. Aqui, não, fica aqui na frente, aqui, ó, que a gente vai estar orando. Tem mais algum aniversariante, irmãos? Então, irmãos, não se esqueçam. Todo primeiro domingo do mês, nós iremos cantar o aniversário. Está celebrando, né? Juntos. Oi. Tem a igreja. Então, todo mundo receba esse parabéns, né? Bem animado, viu, irmãos?
Amém. Eu quero convidar a irmã Vânia, está orando pela vida dos nossos aniversariantes, pela vida, né, da nossa igreja, cada um de nós, né, irmãos? Amém, irmãos. Uma boa manhã para vocês. Nós estejamos aqui novamente às 19 horas. Um abraço.